Olá, segundo ano. Bom, que bom tê-los aqui mais uma vez. Aqui vamos dar prosseguimento à nossa aula de revisão, no caso aqui de termodinâmica. Espero que você tenha assistido a minha aula, ou pelo menos, né, se programou para fazer a revisão aqui. Muito bem. Cuidado com o seu distanciamento do livro didático. Esteja ainda em contato com ele, sempre lendo, acrescentando, indo atrás de informações que não foram colocadas aqui, porque essa é a sua função. Você é um estudante, você precisa ir atrás dos conhecimentos que você precisa, tá? A gente só dá o meio, a gente só dá as ferramentas para que você vá ao encontro dessas informações. Bom, como a gente estava terminando, ou ainda estamos estudando a questão dos gases, estudo dos gases, aqui a gente vai, depois de ver Clapeyron, vamos dar os primeiros passos na termodinâmica. Isso é praticamente uma aula teórica para nós hoje. Muito bem. Bom, o que nós temos aqui? Que nós chamamos de teoria cinética dos gases. Então imagine uma situação como essa aqui, em que temos a ideia de estudar o movimento das partículas desse gás. Então, o que nós encontramos muito é que um gás ideal, ou um gás real, ele chega muito próximo do comportamento de um gás ideal. E aqui eu vou pontuar alguns pontos teóricos que são interessantes para você guardar. A primeira deles é sobre o movimento aleatório. Deixa eu escrever aqui. Movimento aleatório. Então, quando nós estudamos um gás, tá vendo esses pontinhos pretos aí na figura? A ideia é que o movimento dessas partículas, ela é diferente, por exemplo, de moléculas de água, né, ou as gotas de uma água, que normalmente elas correm para o mesmo lugar, tem um movimento meio que ordenado. No gás não, é aleatório, tem partícula indo para um lado, partícula indo para o outro. Essa seria a primeira ideia. Muito bem. Então, o segundo ponto daqui da teoria cinética é o tamanho desprezível. Tamanho desprezível dessas partículas. Desprezível. Certo? Então, em comparação com a distância entre essas partículas, o tamanho ele é muito pequeno, as dimensões, né? Muito bem. Que mais? Posso colocar aqui colisões perfeitas. Como assim? Bom, esse formato que ficou aqui, desse desenho, é interessante. Imagina uma mesa de bilhar. E a gente sabe que quando uma bola bate nas tabelas, ou entre as próprias bolas do jogo, a gente sabe que ela bate e depois vai parando. Quica na parede e vai parando. Não é a realidade aqui. Aqui, todos os choques que acontecem, tanto entre as próprias partículas quanto as paredes do recipiente, elas são colisões perfeitas, ou seja, ela continua quicando infinitamente. Essa seria a ideia, e como eu falei, né, isso num gás real chega muito próximo do ideal. O ideal ele fica, né, colidindo sem fim. Então, outro ponto aqui seria a trajetória. No caso aqui do gás, são todas trajetórias retilíneas. Então você não vai ver a partícula fazendo uma trajetória diferente disso, tipo assim, circular, ou elíptica, ou em forma de parábola, ou helicoidal. Não, sempre as trajetórias elas são retilíneas. Então vai formar uma reta. Lógico, como é um movimento aleatório, tem reta que é para cima, tem reta que é para a esquerda, tem reta que é para dentro, para fora, né? Mas a ideia seria essa aqui.
o comportamento teórico de um gás. Muito bem. Também toda a interação entre as partículas, ela só acontece quando elas estão próximas. Pense assim, né? Por exemplo, dois ímãs que quando um passa pelo lado do outro, ele acaba puxando sem encostar, só próximo. Então, essa interação intermolecular só acontece mesmo na hora do choque. Não que uma atrai a outra, não é só esse efeito que eu estou falando aqui. Mas choque, ou tipo assim, uma passou do lado da outra e o vento dela bagunçou a trajetória da outra. Não, só quando tem o choque mesmo. Então essa seria a nossa ideia aqui da teoria cinética dos gases. Então bora dar uma olhada aqui como é que funciona, ainda na teoria cinética dos gases, como é que funciona duas situações. Primeiro, a ideia da pressão exercida por um gás. O que seria a pressão? A gente pode pensar assim, já que são várias moléculas ou várias partículas dentro de um gás, então eles ficam em constante choque com as paredes de um determinado recipiente. Como você está vendo ali, uma pessoa inflando um balão. E a ideia é que esse gás, esse ar, as partículas, eles fiquem se chocando com as paredes do balão, fazendo ele permanecer com esse volume, ou esse tamanho, ou esse desenho, vamos dizer assim. Então o que eu posso te dizer aqui? Que a pressão, ela é proporcional, à velocidade. Vou colocar desse jeito, tá? Mas para você poder entender a ideia. Mas o correto, matematicamente, ele é proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, se essa velocidade que essas partículas estão se chocando com as paredes do recipiente for muito alta, vai ser muita pressão. Então, se a velocidade for muito baixa, a pressão é menor. Então, essa seria a ideia. Essa seria a ideia. E também nós temos a ideia de energia cinética de um gás. E aqui eu já posso dizer que a energia de um gás, para nós entendermos aqui, é proporcional. Bom, a energia cinética é justamente essa energia dessa velocidade. Cinética é movimento, é velocidade. Tá, mas essa velocidade gera uma energia. E essa energia ela é proporcional à temperatura. Então, quanto maior a agitação, quando maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, ou seja, com mais velocidade elas vão se deslocando. Então, essa aqui seria o que nós precisamos saber dessas duas variáveis, pressão e energia. Um ponto também interessante que nós precisamos ver é o que acontece quando nós misturamos dois gases. O que você precisaria utilizar para resolver um exercício que aparecesse na sua frente? Bom, se você ver aí, eu tenho dois recipientes conectados por uma torneira, sendo que um é um gás A, com pressão A, volume A e temperatura A, dá para ver aqui? E do outro lado nós temos um gás B, com pressão B, velocidade B, volume B e temperatura B. E dá para ver lá dentro que tem a quantidade de mols. Então tem um Na, que é a quantidade de mols no gás A, e NB. Quando eu abro essa torneira, o que vai ficar em comum? Porque, beleza, se eu quiser analisar o primeiro gás, que tem PA, VA e TA, eu tenho a fórmula de Clapeyron. Vou até colocar aqui, ó. PA, VA igual a NA vezes R vezes TA. Né? Se eu quiser pegar as características dele. Mesma coisa vai acontecer com o gás B. Vai ter a pressão B, o volume B, a temperatura B e a quantidade de mols. Quando eu abro essa torneira, o que vai acontecer?
eu tenho uma quantidade de mols que nada mais vai ser do que a soma mols do gás A com o B. Tá? Então, se você quiser saber com que pressão esse novo gás vai ficar, com que volume ele vai ficar, com que temperatura ele vai ficar, você só precisa isolar lá naquela primeira equação, essa aqui, a quantidade de mols A. Vou até colocar aqui para você. Ó, se eu isolar, vai ficar PaVa sobre R TA. No NB vai ficar PB, VB, R sobre TB. Troca aqui embaixo, você já vai ter a noção de quantos mols, qual a temperatura desse conjunto todo, tá? Isso aqui é só para que você não fique sem essa informação. Muito bem, então agora nós podemos enunciar os termos da termodinâmica. Deixa eu colocar aqui para você. A termodinâmica, na verdade a física, ela tem esse fundamento.